Olá, queridos internautas, eu sou Marcos Guimarães e estou aqui para compartilhar com vocês mais um vídeo neste canal. Mas antes quero pedir a todos vocês que ainda não são inscritos neste canal, que se inscrevam para ajudar esse projeto. Temos a finalidade, através dessa programação, através desses vídeos, alcançar vidas levando a palavra de Deus. Se inscreva neste canal, compartilhe esses vídeos, deixe o seu like, faça os seus comentários, nos ajude nesse projeto. E agora vamos para o vídeo. Nesta manhã, o professor do nosso curso CFO aqui de Taguatinga Norte, e nesta manhã eu convidei ele para poder transmitir aqui a palavra de Deus para as nossas vidas. Vamos receber pastor Marcos com as palmas bem alegres para Jesus. Deus abençoe, pastor. Graças a Deus. Glória a Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês que estão aqui presentes nesta manhã, nesse tempo. Eu quero também cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Boas Novas, a todos os internautas que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, pelo Facebook. Que Deus possa fazer desta manhã uma manhã especial na sua vida. Embora hoje nós temos uma data como sendo intitulada uma data especial para os pais, mas eu acredito que nós podemos fazer desse dia e desta manhã especial para todas as famílias e para todos os membros da família. Quem concorda comigo, levante assim as suas mãos. Eu quero aqui fazer uma oração e daqui um pouquinho nós vamos fazer uma oração em favor dos pais. E como eu sou pai e o pastor Gomercino também é pai, nós vamos fazer aqui uma oração dobrada. Eu vou orar, depois eu vou dar uma oportunidade a ele também vai orar em favor dos pais e consequentemente orando também em meu favor. Quem compreendeu? Levante assim as suas mãos. Deus abençoa. Quero pedir a todos os internautas que continuam ainda sintonizados, acompanhando esta live, que você compartilhe essa live e que, com toda certeza, eu posso dizer para todos vocês, Deus tem algo especial para tratar na sua vida nesta manhã. Vamos orar, feche os olhos. Senhor meu Deus e Pai, eu quero te dar graças por esta oportunidade, meu Pai, de estar aqui no teu altar, nessa tribuna santa. Te dá graças, ó Pai, de nesta manhã poder ser um instrumento em tuas mãos, o qual o Senhor vai utilizar para levar a tua palavra. Mas eu sei, meu Pai, que nada posso de mim mesmo. E tenho a convicção, meu Pai, que se o Senhor não abençoar, se o Senhor não falar, nada acontecerá. Por isso venha, meu Pai, trabalhar na vida destas pessoas. Venha trabalhar na vida dos ouvintes, dos internautas, de uma forma toda especial, meu Pai. Porque nós necessitamos do especial do Senhor nesta manhã. Em um nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Eu convido você já para abrir a sua Bíblia, sem perca de tempo, no Evangelho de João, no capítulo 6. João, capítulo 6. Nós vamos ler aqui alguns versículos da palavra de Deus. Os internautas também, os ouvintes da Rádio Boas Novas, que estão nos acompanhando também, pode apanhar a sua Bíblia. Na verdade, esse culto é um culto personalizado para aquelas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, através das mídias sociais, através das ondas da Rádio Boas Novas FM. Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 6. Nós vamos ler aqui no versículo 24. Versículo 24 em diante. Que diz assim a palavra de Deus. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disse-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão que vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disse-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creais naquele
que ele enviou. Amém? Deus abençoe. Pode se assentar, se acomodar. Amém? Dá uma salva de palmas e um glória, exaltando o nome de Jesus. Louvado é o seu nome, Senhor. Como eu disse a princípio, hoje nós podemos sim fazer desse dia um dia especial, uma data especial. Não por estarmos aqui comemorando, por ser o dia dos pais, mas especial nós podemos ter e fazer desse dia quando nós entendemos a vontade de Deus e agirmos segundo a vontade de Deus. O texto que nós lemos, ele traz uma lição, basicamente uma lição. Mas para nós compreendermos o que está escrito aqui, é necessário fazer algumas ponderações e trazer algumas informações, dando um complemento. Se eu perguntar para alguém aqui em nosso meio se tem fé em Jesus, se crê que Jesus ele é a solução dos seus problemas, ele é a esperança de todo ser humano, provavelmente todos vocês vão afirmar que creem. Mas a pergunta é a seguinte: quando eu falo que eu creio em Jesus Cristo, o que eu estou querendo dizer realmente? No que realmente eu estou crendo? Então nós trazemos as informações para compreendermos esse texto. É importante mostrar para vocês que quando Jesus ele realizou seu ministério profético, pregando a palavra de Deus, ele estava trazendo a palavra para os judeus. Os judeus, ele tinha a esperança, ou eles tinham a esperança e aguardava um Cristo, um Messias. Alguém que os profetas no passado havia profetizado e que viria nesse mundo, reestruturaria o povo de Israel, a nação dos judeus, e ele também traria uma organização e uma paz para todos os povos do mundo. Quando nós olhamos a história de Abraão, nós vemos ali a Bíblia dizendo que Abraão, ele recebeu uma palavra de Deus, de que ele seria pai de muitas nações, e mais ainda, apresentando para Abraão as boas novas, Deus havia anunciado para Abraão que da sua descendência viria o Salvador, da sua descendência viria aquele que seria bendita todas as famílias da terra. Então nós observamos que os judeus, eles aguardavam alguém que viesse trazer para eles aquilo que eles haviam perdido no decorrer da história. Era um povo humilhado, um povo que passou por diversas perseguições de outras nações, foram escravizados. Inclusive, nesse momento em que Jesus pregava o Evangelho, eles eram, entre aspas, vasalos do povo do Império Romano, fazia parte das províncias romanas, pagavam impostos, tinha uma certa liberdade, entre aspas, mas de uma certa forma ainda era pessoas submissas ao povo romano. Esta era a história de Israel na época de Cristo, mas aguardando um Messias, aguardando alguém que os profetas haviam anunciado que seria o Salvador, aquele que faria com que a glória de Israel fosse uma glória que estendesse sobre todos os povos da terra, trazendo paz, trazendo vida, trazendo harmonia. Então o povo de Israel aguardava esse Messias, aguardava esse Cristo. E nós vemos aqui, agora entrando no texto, tendo dito essas palavras, nós vemos aqui no texto o exato momento em que uma multidão de pessoas, semelhante a vocês que estão aqui presentes hoje no templo, semelhante a todos os internautas, os ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento, quando nós nos comparecemos na presença de Cristo. Uma multidão que tinha vivido um dia anterior uma experiência inédita. Uma multidão que um dia anterior participou e contemplou com seus olhos um grande milagre. Quando na ocasião Jesus havia multiplicado alguns pães e alguns peixes lá no deserto, alimentando essa multidão. Logo após ter pregado ensinamentos a respeito do reino. Então, quando Jesus operou esse milagre no dia anterior a esse fato, lá no determinado local do outro lado das margens do lago, diz a palavra de Deus que aquele povo, naquele momento, eles queriam, de uma certa forma, entrando em um consenso, apanhar Jesus e o eleger como o rei de Israel.
E Jesus, sabendo disso, Jesus se ausentou, foi para o monte. Os discípulos desceram às margens do lago. Houve um momento em que Jesus desceu até eles, entrou no barco e atravessaram o lago até a cidade de Cafarnaum, e a multidão ficou lá durante a noite. Pela manhã a multidão não encontra Jesus, não encontra os discípulos. Eles também entram dentro do barco e vai a esta cidade de Cafarnaum, onde se encontrava Jesus Cristo. E chegando lá, foi aonde nós lemos. Quando eles encontraram Jesus, eles disseram: mestre, ou seja, rabi, quer dizer mestre. Quando o senhor chegou aqui, que forma que o senhor veio? Demonstrando que eles estavam acompanhando Jesus Cristo, seguindo as pisadas de Jesus Cristo. Mas nós vemos que as palavras de Jesus em resposta à indagação daquela multidão foi estas. Vou repetir literalmente. Disse-lhe Jesus: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Então Jesus faz um protesto para eles. Eles atravessam o lago, encontram Jesus Cristo, e aparentemente é uma atitude de alguém que está procurando Jesus, que quer servir Jesus, que quer estar ao lado de Jesus Cristo. Mas Jesus de logo já faz um protesto contra as motivações pelas quais eles vão até Jesus Cristo. Os motivos pelos quais eles vão até Jesus. E agora, lembrando do que eu disse para vocês, todo judeu, ele tinha um conhecimento, instruído pelos seus pais, instruído pelas escolas rabínicas, de Hilel, de Shammai, instruído pelos sacerdotes, que o Messias viria, só não sabia quem era e quando viria. Então, quando Jesus operava aqueles milagres, aquelas maravilhas, não só nesta situação, ele também pregava o evangelho e reivindicava para si que ele era o Messias. Jesus, quando operava os milagres, trazia as curas, multiplicava o pão como ele multiplicou naquela ocasião do dia anterior, aqueles milagres eram uma forma de testemunhar que aquele homem que reivindicava para si que era o Messias, que era o Cristo anunciado pelos profetas, era ele, porque ele estava operando sinais sobrenaturais. Diga graças a Deus. Mas nem todos que ouvem o evangelho entendem isso, irmãos. E aquela multidão que havia passado o mar, o lago, ao encontro de Jesus, elas não tinham compreendido. Então Jesus, quando ele encontra aquela multidão, ou aquela multidão encontra Jesus, ele estava justamente anunciando para eles que as motivações pelas quais temos que procurar Jesus e os judeus daquela época, não era simplesmente pelos benefícios os quais ele estava oferecendo, ou pelos milagres, digo milagres, pela providência em satisfazer uma necessidade momentânea. Jesus, quando operava os milagres, eu já disse e repito, ele estava simplesmente testificando que ele tinha poder e que as palavras que ele anunciava a respeito do reino dos céus era proveniente de Deus. Ele estava dizendo o seguinte: eu sou o Messias e eu provo para vocês. E ele operava os milagres. Mas nem todos procuravam Jesus com esse objetivo. Nem todos. Uma boa parte das pessoas só queria receber aquilo que, acompanhando Jesus, se recebe. Elas não compreendiam e não aceitavam que Jesus era aquele profetizado. Tanto é que nós podemos observar aqui no versículo 28, dizendo o seguinte: disse-lhe, pois, a multidão dizendo para Jesus, quando ele protestou em relação às motivações pelas quais o povo o buscava. Versículo 28, disse-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Quando Jesus nos advertiu que as motivações pelas quais eles estavam indo até ele estavam erradas, Jesus não criticou o fato deles o acompanhar ou o seguir, mas Jesus protestou contra aquilo que os incentivava, as motivações pelas quais os fazia ir até Jesus Cristo. Eu quero fazer aqui uma pausa, abrir um parêntese, e quero te fazer uma pergunta para que você raciocine. Se alguém está entre nós e passa a habitar no meio do deserto, vai morar no meio do deserto, e lá no deserto, precisando do seu alimento, da água, alguém lhe oferece um copo com água,
e você recebe o copo com água. E ao mesmo tempo, alguém lhe oferece uma fonte de água, que vai estar do seu lado, à sua disposição. O que você escolheria? O copo com água, que é algo limitado? Ou a fonte que é inesgotável? Muitas pessoas vêm até Jesus Cristo, quando ele disse que aquela multidão procurava Jesus Cristo por causa do pão. Ele estava querendo dizer que as pessoas estavam fazendo esforços em acompanhar Jesus Cristo, não porque reconhecia que ele era o Cristo prometido, o Salvador, mas porque eles viam benefício somente de acompanhar aquele homem. Não havia dentro dos seus corações uma aceitação de que ele era alguém profetizado pelos profetas e que seria a solução de todos os seus problemas. Quando eu falei a respeito da fonte do copo com água, quando alguém vem na igreja, não tem no seu coração, quando alguém ouve a palavra de Deus e não tem no seu coração a disposição de deixar Jesus trabalhar na sua vida para se tornar um discípulo, reconhecendo que Jesus é o único que pode trabalhar na sua vida e transformar a sua vida. Quando a pessoa age desta forma, a pessoa está literalmente escolhendo um copo com água, que vai saciar a sua sede momentânea, enquanto Jesus oferece a fonte da vida. Se lembra da mulher samaritana? Olha que interessante como as coisas de Deus não é um acaso. Os discípulos entrou dentro da cidade para comprar alimento na cidade, numa vila samaritana. Jesus ficou às bordas do poço, aonde se tirava a água. A mulher samaritana veio até o poço para retirar a água. Jesus força um diálogo. E houve um momento em que Jesus começa a revelar coisas que pessoas próximas a ela talvez não saberia. Agora o interessante é que Jesus, por ser judeu, não se comunicava com os samaritanos. Quando ele começou a revelar para aquela mulher que tinha conhecimento de coisas íntimas dela, ficou óbvio para ela que aquelas palavras eram de alguém que tinha um poder sobrenatural na vida dele. Inclusive ela até indagou, ela percebeu e chegou ao ponto de dizer que achava que ele era um profeta. Então naquele momento, quando Jesus dizia para a mulher samaritana o que tinha se passado nas suas intimidades da sua vida, coisas que muitas pessoas em sua volta não sabiam, sendo ele judeu, que de forma alguma ele poderia ter conhecimento dessas informações se não fosse um milagre. Quando ele trouxe essas informações, ela raciocinou. E ela era, embora samaritana, como os samaritanos, que era também um mesclado de povos pagãos, como também de judeus, uma mistura de sangue, eles também aguardavam o Cristo. Eles também aguardavam um Salvador. Então ela disse: olha, os nossos pais nos ensinam que o Cristo virá, e quando ele vier, o Messias, ele vai nos ensinar o que nós temos que fazer para viver num reino de glória. E quando Jesus operou, da forma falando para ela o que era privilégio, a informação para ela, porque era algo íntimo dela, ela raciocinou. E ela chegou à conclusão daquele homem era sim o Cristo. E se lembre que Jesus disse para ela anteriormente que aquele poço jorrava uma água que quem bebesse dela tornaria a ter sede. Mas ele ofereceria uma água que quem bebesse daquela água, aquela água no ventre da pessoa se tornaria uma fonte inesgotável de vida. Aleluia, Jesus. Louvado é o seu nome, Senhor. Irmãos, você pode fazer essas escolhas em ser um seguidor de Cristo ou ser um discípulo. Um discípulo de Cristo, um discípulo é aquele que segue as pisadas do seu mestre, que pratica os ensinamentos do seu mestre. Os seguidores, por um breve momento, eles seguem, usufruindo dos benefícios que tem em seguir o mestre. Esse conceito de rabinos chegou em Israel mais ou menos depois do cativeiro babilônico, num período conhecido como interbíblico. Você pode observar ali no Evangelho, ou seja, nos livros dos profetas, Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento,
Você não vê esse conceito de rabinos. Sacerdotes sim, mas rabinos não. Então se criou quando eles foram cativos para a Babilônia e depois, pós o exílio, voltaram e trouxeram essa forma de pessoas estudiosas na palavra, pessoas que desenvolveram o estudo na palavra. E aí veio também a questão dos escribas. Então, na época de Jesus Cristo, havia aqueles que se intitulavam mestres, que eram rabinos. E quando alguém começava a trazer ensinamentos, uma série de pessoas que se tornavam seus alunos o acompanhava. E tinha uma diferença nos dias de hoje de uma escola. Porque a escola hoje, ela tem um estabelecimento físico e os alunos vão até aquela escola, como também o professor. Mas o rabino, naquela época, ele tinha a sua vida, e para onde ele ia, viajando ou andando, os seus alunos o acompanhavam, recebendo os ensinamentos. E por onde eles iam, as multidões, as cidades, as pessoas, eles davam muita honra a um discípulo de um rabino. Porque eles viam que eram jovens, eram pessoas que abandonaram até as suas vidas, entre aspas, para aprender lições espirituais e de todas as formas com o mestre. Então as pessoas valorizavam, davam ofertas, davam contribuições. Por isso que Jesus é chamado pela multidão de mestre. Porque os seus discípulos o acompanhavam, aprendendo as suas lições, para se tornar alguém discipulado e praticante daquilo que o seu mestre ensinava. Por isso que as pessoas viam honra nos discípulos e colaboravam, mantendo as despesas dos discípulos com as ofertas, como muitas mulheres. Você tem um conhecimento a esse respeito. Então, aquela multidão que passou lá à procura de Jesus, eles estavam sendo simplesmente seguidores, e não discípulos. E como eu disse, vou repetir, a pergunta agora é esta: o que você tem sido? Um seguidor ou um discípulo? E lembrando que Jesus não protestou pelo fato deles procurar Jesus Cristo. Jesus não protesta pelo fato de você vir aqui hoje somente em busca de uma bênção, sem nenhuma finalidade ou objetivo de querer aprender a vontade dele para se dispor e fazer a vontade dele. Ele não está te protestando a esse respeito. Ele está protestando o fato dos motivos pelos quais você vem aqui e não é os objetivos pelos quais ele se tornar um discípulo. Você pode observar que depois, quando Jesus protestou contra aquelas atitudes, então aquela multidão perguntou: então tudo bem. Então, se nós temos que praticar esforços para procurar o Senhor, para viver ao seu lado, em busca de um alimento espiritual, em busca de algo que é espiritual, que nos faz ser pessoas adentradas ao reino dos céus, participantes do reino dos céus, então quais são as obras que temos que praticar? Aí Jesus explica no último versículo. Jesus respondeu e disse-lhes: a minha obra, ou seja, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Voltando ao princípio, aquilo que eu havia dito para vocês, os judeus aguardavam o Messias, aquele povo acompanhava Jesus Cristo mesmo operando milagres, mas os milagres não os motivou a entender ou a reconhecer que Jesus era o Messias. Eles tinham Jesus simplesmente como alguém que tinha uma virtude sobrenatural que beneficiava eles, mas eles não estavam reconhecendo Jesus como aquele que trazia a salvação para o povo de Israel. É isso que Jesus está dizendo no último versículo. A obra de Deus é esta, que creais naquele a quem Deus enviou. Ele estava dizendo o seguinte: ó, vocês têm que crer em mim, que Deus enviou para trazer salvação. Eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu o Salvador. É estas palavras de Jesus para aquela multidão. E eu quero aqui agora, nesses últimos minutos, antes de orar em favor de vocês, orar em favor dos internautas, dos ouvintes da Rádio Boas Novas. Eu quero aqui aplicar isso nos nossos dias. Irmãos, se o que te motivou a estar aqui e o que te motiva a fazer as orações ou estar em consagração e santo jejum é somente para receber um copo com água, ou seja, a cura de uma enfermidade, que hoje ela pode se extinguir, mas amanhã pode vir outra. Se é somente isso, se é somente uma porta aberta de emprego, se é somente restabelecer uma situação difícil,
Se o que te motivou a vir aqui hoje é somente isso, Jesus está protestando, dizendo para você, Ele tem mais para você. Ele tem a fonte para você. Porque nós podemos receber todo tipo de benefícios dessa forma. Se não tivermos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, quando soar a última trombeta, nós não vamos entrar naquele reino, o reino prometido para vivermos eternamente na presença de Deus. Muitos de nós, diante da pressão, do sofrimento, do extremo, nós corremos impulsionados. Alguém diz, olha, Jesus te cura, eu corro para Jesus. Alguém diz, olha, Jesus abre as portas de emprego, eu corro para Jesus. Alguém diz, olha, Jesus transforma, ou seja, Jesus liberta o seu filho de um determinado vício, você corre para Jesus. Mas a pergunta é esta: quantas vezes nós corremos para Jesus, Ele opera o milagre e nós entendemos que aquele milagre é Jesus mostrando para mim, mostrando para você, olha, eu sou o Salvador da sua vida. Eu tenho mais para te oferecer. Se lembra do episódio dos leprosos? Jesus operou um milagre em todos os leprosos. Mas quantos que voltou para adorar Jesus, reconhecendo Ele como Cristo? O samaritano. Os demais, sabe o que fizeram? Foram para os sacerdotes. Porque lá na lei dizia que quando um leproso tinha lepra, e se de repente por algum motivo a lepra desaparecesse do seu corpo, da sua pele, ele poderia chegar diante do sacerdote e ser examinado pelo sacerdote para comprovar que realmente a lepra havia desaparecido, para restabelecer à sociedade condições dele poder entrar no templo. Aqueles que não voltaram para adorar Jesus estavam dizendo o seguinte, olha, isso foi coisa normal, do cotidiano. Mas aquele que voltou para adorar Jesus, recebendo também o milagre, ele estava acreditando que aquele milagre era a comprovação que aquele homem que operou o milagre era o Cristo, era o Salvador de Israel, era o Salvador de todas as famílias da face da terra. Louvado é o seu nome, Jesus. Eu disse no princípio da oportunidade que aqui eu tive, que eu sou pai. E na condição de pastor, quantas vezes eu já aconselhei pais, mães e filhos, e dizia assim, pastor, o que eu faço pelo meu filho que é viciado? Eu vou fazer uma campanha de jejum em favor dele, para Deus libertar ele do vício. Outras vezes, a esposa dizia, pastor, se eu fizer uma campanha de jejum e de oração em favor do meu esposo, ele é uma pessoa agressiva, será que Deus liberta ele? E todas as vezes em que eu tive condições, eu respondi da seguinte forma, minha querida irmã, meu querido irmão, meu querido pai, filho, mãe, peça para Jesus libertar o seu filho, a sua esposa, o seu esposo, os seus pais, do poder do pecado. Peça para Deus transformar o coração deles. Porque aí não só o vício vai embora, mas haverá uma transformação, haverá uma mudança. Ele não vai receber somente uma bênção específica, mas ele vai receber a fonte das bênçãos. Ele vai receber uma paz interior. Ele não vai só deixar de usar drogas, mas vai ser uma pessoa conceituada em meio à sociedade. Vai ser uma pessoa respeitada. Vai ser uma pessoa que vai dar prazer para toda a família. Vai ser uma pessoa que vai dar orgulho para os pais, para os filhos. Porque esse é o objetivo. Jesus veio para nos trazer isso. Não estou dizendo, ou não estou afirmando, que receber as bênçãos ou buscar as bênçãos em um momento específico é errado. Mas eu estou dizendo para você observar que o milagre, a bênção que Deus opera na sua vida é testemunhando de que Ele tem muito mais para você. E para você usufruir, você tem que deixar de ser um seguidor somente e ser um discípulo. A obra de Deus é essa, que creais naquele a quem Deus enviou. Crer nas palavras de Jesus. Esses dias eu fiz essa pergunta para alguém, eu disse, você crê em Cristo? A pessoa disse, eu creio. Eu disse, então me descreve o que é crer em Cristo. Eu acredito em Jesus. Mas como que é? Me descreve isso. Não, bom, eu creio em Cristo.
Você já aprendeu, já entendeu o processo pelo qual se deu a sua salvação? Você já entendeu o porquê que Jesus tinha que realmente morrer lá na cruz do Calvário? Se lembra do episódio do apóstolo Pedro? Quando Jesus começou a mostrar para os seus discípulos que ele tinha que morrer, Pedro então já toma a palavra e diz: não, Senhor, longe de ti isso vem acontecer. Porque até aquele momento, Pedro ainda não tinha compreendido que Jesus tinha que morrer. Porque se ele não morresse, se ele não se oferecesse como sacrifício, Pedro estaria condenado até hoje. Você entende o porquê que Jesus tinha que se oferecer em sacrifício? Você entende o processo da remissão dos pecados, da reconciliação com Deus, da propiciação? Você entende o processo da santificação? Quando eu digo eu creio em Jesus Cristo, você tem que compreender porque tudo isso Jesus fez por mim e por você, cumprindo as palavras anunciadas pelos profetas do Antigo Testamento. E aí você vai entender o porquê que Jesus disse para Nicodemos que tinha que nascer de novo. Não é pegar a velha criatura e vestir uma roupa nova. É pegar a velha criatura, sepultar ela nas águas e nascer uma nova criatura para morar no céu. O seu filho. Isso, pode aplaudir o nome de Jesus. Irmãos, o seu filho, o seu esposo, a sua família, ela é especial. Procura entender isso. Então faça da sua família desse dia um dia especial. Não seja um seguidor e não discipule a sua família como seguidor. Seja um discípulo e discipule a sua família como um discípulo. Mostra para a sua família que eles precisam ter um coração aberto para Cristo. E não só usufruir daquilo que Jesus traz. Mais uma vez eu repito, eu acredito que Deus opera os sinais e as maravilhas, como Ele vai operar nesta manhã na sua vida. Mas é com a finalidade de mostrar para você, mostrar para os ouvintes, para os internautas, que Ele tem muito mais para você, que Ele é o Salvador do mundo. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Eu gostaria agora de fazer uma pergunta que é muito importante em nosso meio. Aonde tem pessoas que querem deixar essa condição de seguidor e ser um discípulo? Quer sair de cima do muro, tomando a decisão de servir a Deus, de atender esse apelo que Deus te faz, de ser um discípulo do Senhor para que você possa obter não só a solução de um problema momentâneo, mas muito mais. Tem alguém em nosso meio que quer aceitar Jesus Cristo? Levante as suas mãos. E quantos irmãos que querem tomar essa decisão aqui hoje, levante as mãos aqui conosco. Eu quero dizer aí para os internautas, para os ouvintes, você que está na sua casa, você que está no seu lar, Deus abençoe, já tem um varão ali levantando as mãos, nós vamos orar em seu favor. Permaneça com a mão levantada, meu querido. Hoje você está tomando a decisão mais importante de toda a sua vida. Voltando aos nossos internautas, aos ouvintes da Rádio Boas Novas, talvez você está nessa mesma situação. É um seguidor, não é um discípulo. E Jesus quer que você tome essa decisão hoje. Sai de cima do muro. Jesus só tem benefícios para você. Não só trazendo as bênçãos, suprindo as suas necessidades, mas operando os milagres, mostrando para você que Ele te ama, Ele tem para você a paz interior, a vida eterna. Aceita Jesus Cristo agora. Reconhece Ele no teu coração como o Senhor da sua vida. E após tomar essa decisão, assim que você tiver condições de estar dentro de uma igreja Deus de amor, você vai procurar o pastor da sua igreja, o pastor da congregação que você vai comparecer e vai dizer para ele: pastor, eu aceitei Jesus Cristo. E se você tem condições agora nesse momento de entrar em contato conosco, daqui um pouquinho o pastor Comecino vai estar passando, eu creio que está ali, para quem está nos visualizando pelo YouTube, pelo Facebook. Aí nas imagens, no rodapé aí da imagem, você está vendo aí o número do WhatsApp, aqui da Igreja Deus de Amor. Você vai escrever uma mensagem dizendo: olha pastor, meu nome é assim e eu aceitei Jesus Cristo. Eu estou falando de tal cidade. E nós vamos entrar em contato com vocês e te orientar como você vai fazer para seguir a sua vida a partir de agora. E aqui os irmãos em nosso meio. O nosso irmão ali já está levantando a mão, reconhecendo Jesus como o Senhor da sua vida, deixando a condição de seguidor para ser discípulo. Aonde tem mais pessoas em nosso meio que quer tomar essa decisão aqui hoje, nesta manhã? E vou repetir, nós podemos sim fazer desse dia de hoje um dia especial nas nossas vidas. Um dia que há de mudar tudo nas nossas vidas. Jesus está protestando e dizendo
Me procure, me busque, mas porque eu tenho muito mais para te entregar do que você veio buscar. Muito mais. Aonde está a segunda pessoa que quer tomar essa decisão? Está desviado, está afastado, tomou essa decisão um dia e se afastou. Lá tem mais um irmão lá atrás, Deus abençoe, dá uma salva de palmas e dá um glória para Jesus. Louvado é o seu nome, Senhor. Aonde está? Tem mais alguma pessoa em nosso meio? Talvez está afastado. Tinha aceitado um dia, tomado a decisão. Passou uma luta, uma provação, não entendeu. Se afastou, mas hoje quer tomar a decisão novamente, reconciliando com Cristo. Faz assim com as suas mãos também. Deus tem algo especial para a sua família, meus irmãos. Tem mais alguém em nosso meio? Vamos orar em favor dos irmãos que estão levantando as mãos. Vamos orar em favor deles. Vocês que estão levantando as mãos, diga assim: Jesus, eu recebo o Senhor como Salvador da minha alma. Abençoa a minha vida de uma forma especial. Escreve agora o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue. Hoje eu tomo a decisão, estou deixando a posição de seguidor e me torno um discípulo. Me recebe agora, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. As palmas bem alegres para Jesus. Deus abençoe vocês, ouvintes da Rádio Boas Novas, que aceitaram Jesus Cristo. Você pode entrar em contato aqui com o nosso pastor, com a sede setorial aqui em Taguatinga. Deus abençoe também os internautas que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook. Nós vamos encerrar agora a participação com todos os ouvintes da Rádio Boas Novas.